Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do mini curso de Inventor e na aula de hoje falaremos sobre o ambiente chapa de metal. Pois bem, vamos aqui iniciar a aula clicando em novo e dessa vez vamos selecionar essa opção, Sheet Metal ou chapa de metal, em unidades de milímetros e feito isso, vamos clicar em criar. Bem, vocês vão observar ao longo da aula que muitos dos recursos que vocês encontravam na aba Peça 3D Padrão, vocês também vão encontrar nesse ambiente chapa de metal, seja aqui na aba do modelo 3D, seja no esboço, e eles vão seguir o mesmo raciocínio, o mesmo funcionamento. Só que, nesse ambiente, vocês vão encontrar algo adicional, relacionado principalmente a operações de usinagem dos metais. Temos aqui, por exemplo, ferramenta de punção para a conformação plástica dos metais, rasgo, furo, opções de flange e assim por diante. Vamos iniciar por essa opção aqui, a face. Ao selecionar a opção face, ele vai te perguntar qual plano você deseja atribuir um volume para uma chapa que ele vai criar, certo? Vamos criar inicialmente uma chapa nessa minha porção aqui, nesse meu plano, X e Z, no meu plano superior. Vamos, para isso, desenhar uma chapa retangular. Vamos na aba Criar, selecionar um retângulo de centro e um ponto, como a gente vinha fazendo nas aulas anteriores. E vamos posicionar o centro dessa minha chapa bem no centro desse meu plano cartesiano. Vamos largar. Vamos atribuir uma medida a essa chapa. Eu vou querer uma chapa de comprimento 100 e largura 50. Feito isso, a gente vai clicar em concluir. E ele já vai te redirecionar para a opção semelhante a uma extrusão. Só que dessa vez ele vai te delimitar a criação de uma chapa, tá certo? Aqui temos as direções na qual eu quero criar essa chapa. Se eu quero criar ela no sentido invertido ou bidirecional. Nesse tipo de caso, ele não vai te dar a opção de delimitar uma espessura para essa chapa, porque ela está pré-definida em meio milímetro. Se eu der um OK aqui e medir a espessura dessa minha chapa, você vai observar que, por padrão, ela tem bem aqui meio milímetro. Mas é possível alterar esse valor. Como? Você pode vir bem aqui nessa opção, padrões de chapa, clicar com o lado esquerdo do mouse de vocês e vir desmarcar essa caixinha aqui, dizendo usar espessura de regra. Feito isso, ele vai destravar uma segunda caixinha que vai possibilitar que vocês modifiquem o valor da espessura da chapa de vocês. Aqui ele estava presetado em meio milímetro, a gente pode colocar 3 milímetros, por exemplo. Feito isso, a gente dá um aplicar e posteriormente sai desse ambiente. Bom, vamos ver se, feito isso, ele já modificou automaticamente o valor da minha chapa anterior. Visualmente aqui a gente pode observar o aumento da espessura, para ver se isso corresponde. Certo, de fato é possível observar que isso realmente correspondeu a uma alteração do valor da minha chapa, tá certo? Antes o que estava meio, agora está em 3 milímetros. Vamos clicar aqui em concluído e vamos explorar essa outra opção aqui, flange. A flange, o que ela vai fazer? Ela vai atribuir abas para essa minha chapa, como se eu fosse criar uma caixinha a partir dela. Feito isso, temos aqui 3 opções, que vão delimitar as dimensões dessa minha chapa, sendo que a primeira é a mais utilizada, que é a aresta. Ao selecionar uma aresta, ele vai criar uma nova aba, sendo que a minha aresta irá delimitar o tamanho dessa minha aba. Então, essa minha aba tem exatamente a dimensão daquela aresta que eu pré-selecionei. Você pode vir aqui e alterar esses padrões de acordo com a necessidade de vocês. Aqui, por exemplo, eu tenho a opção largura, na qual eu vou especificar a largura desejada. Aqui ela está pré-selecionada em 10 milímetros, você pode colocar 40 milímetros, e percebam aqui na pré-visualização que ele realmente aumentou, tá certo? Essa minha largura. Temos aqui outra opção também, certo? Das arestas, que ele vai pedir uma outra aresta para delimitar essa minha chapa. A gente pode selecionar essa aresta aqui. Vamos desselecionar, que eu selecionei face em vez de aresta. Vamos selecionar esta aresta aqui. E esta outra aresta aqui. E automaticamente ele também delimitou a minha flange com base agora nas faces que eu pré-selecionei, tá certo? De uma face a outra, tá ok? Vamos deixar aqui nessa nossa primeira opção, que é a de aresta. Vamos selecionar as outras arestas também para formar uma caixa fechada. Aqui. Feito isso,
Temos essa nossa outra opção, que ele vai perguntar a distância que a gente vai querer para essas nossas flanges. A gente pode diminuir essa distância aqui para 15 milímetros dessa vez, ver o que acontece. E a gente percebe que as águas que são projetadas para cima agora diminuíram de tamanho, tá? Aqui essas medidas elas vão dizer respeito a que ponto vocês querem que comecem essa medida de 15 milímetros. Se a gente alterar aqui essa opção para a partir da interseção das duas faces internas, percebam agora que o parâmetro de contagem, o ponto em que vai contar os 15 milímetros, vai mudar. Agora, não será mais a base dessa minha chapa de 3 milímetros aqui de baixo, aquela primeira que eu desenhei. Percebam agora que ocorreu uma diminuição a partir do momento que eu volto para a opção anterior. Ao selecionar essa opção, o que acontece é que ele vai começar a contar os 15 milímetros a partir desse ponto que eu estou passando o cursor do mouse na tela de vocês, tá certo? Tanto é que se eu der um OK e partir para a medição para conferir isso, bora teclar a tecla M do nosso teclado só para comprovar. Vamos aqui, vocês podem observar que tem 12 milímetros. Bora ver. E bora ver a distância a partir desse meu plano inferior aqui. Daqui até aqui. A medida não foi muito exata porque ela conferiu na diagonal. Bora tentar editar a operação para ver se muda alguma coisa. Pronto, essa aqui é mais visível. Tá certo. Essa outra opção vai ser possível explicar visualmente, que vai ser bem mais fácil. Vai ser a partir da minha aresta selecionada. Como vocês puderam observar, eu selecionei todas as arestas que correspondiam à face superior da minha chapa de 3 milímetros. Então, os 15 milímetros agora são contados a partir de cima da chapa, não mais de baixo, como a gente podia observar nessa minha terceira opção aqui. Se a gente der um OK, bora ver se agora vai dar para medir, para provar para vocês. Pronto, agora deu. Essa opção ficou mais fácil de visualizar. Vocês vão conseguir observar que agora eu tenho 15 milímetros. Todas as arestas que eu selecionei da chapa de baixo, aqui tem 3 milímetros, foram arestas de cima. E a partir daí que ele vai contar os 15 milímetros, tá certo? Vamos aqui em flange e vamos explorar a outra opção que a gente pode utilizar. Que é justamente essa aqui, ó. A partir do plano tangente. E aqui ele já vai mostrar uma pré-visualização de qual plano tangente ele está se referindo para estabelecer essa minha medida de 15 milímetros, tá certo? Ó, é desse ponto aqui de baixo, ele vai traçar até uma linha imaginária, desse aqui, do plano tangente, até aqui em cima, tá certo? Tudo isso tem 15 milímetros, tá? Essa aqui vai dizer respeito à envergadura no sentido de que quando vai começar essa minha dobra curva aqui, pessoal, não confundam com a outra opção que é a extensão de altura. A extensão de altura vai dizer respeito só a essa minha lateral aqui, tá certo? Já essas opções de envergadura, vamos abrir aqui. Essas posições de ângulo de envergadura vai dizer respeito justamente a essa dobrinha que vocês estão vendo aqui, tá certo? Antes de começar essa minha outra parede reta. Temos essas opções, que aqui ele vai delimitar uma face. A minha dobra vai começar contando os 15 milímetros. Então, se eu medir dessa minha face aqui até essa minha outra face, vai ter 15 milímetros. Bora fazer um teste aqui. Então, OK. Dessa minha face até a outra vão ter os 50 milímetros. Perdão, eu confundi com o valor anterior. A gente desenhou um retângulo de... Para aqui no esboço, só para conferir o tamanho desse meu retângulo. A gente desenhou um retângulo de 50%, tá certo? E vocês podem observar que, como a gente selecionou aquela opção de envergadura, contando já o valor desses 50, vai ficar delimitado aqui essa minha caixa no valor de 50. Se a gente selecionar a outra opção, o que vai acontecer? Vamos bem aqui em envergadura. Seleciona ela, flange, com o botão direito do mouse, e vamos aqui clicar em editar a operação. Pois bem, se eu selecionar essa outra opção, o que vai acontecer é o seguinte: a minha caixa ela vai ter um valor maior do que aquele pré-determinado anteriormente, de forma que eu não vou ter mais 50 milímetros, eu vou ter algo maior que 50 milímetros. Se eu medir de uma face a outra, eu vou ter um valor de 56 milímetros,
justamente porque ele começou a contar os 50 milímetros a partir desse meu arco aqui. E ele jogou esse arco para fora. Aquele meu outro exemplo não, ele jogou o arco para dentro, para que todas as extensões das minhas paredes, já dobradas, tivessem ao final 50 milímetros, tá certo? Vai de vocês, de acordo com a necessidade, aplicar um exemplo ou outro. Vamos ver se tem mais alguma opção que eu queira comentar para vocês aqui nesse meu ambiente flange. Vamos ver. Aqui eu posso delimitar o ângulo dessa minha dobra. Eu posso colocar um ângulo de 45 e ele vai abrir uma angulação a partir dessa minha chapa horizontal, a base plana, e a partir disso confere 45 graus, tá certo? Isso obviamente é variável, você pode colocar 60, por exemplo, e assim por diante. Vamos colocar aqui 90 por padrão. Tá certo? E vamos dar um OK. Tem outra opção também de flange de contorno, caso vocês queiram fazer perfis de dobra um pouco mais curvos. Vamos deletar essa opção de flange aqui para mostrar para vocês. Nesse caso, o que vocês vão ter que fazer? Antes de vocês partirem propriamente para a opção flange de contorno, vocês vão ter que criar um esboço em 2D, delimitando qual vai ser o contorno dessa minha flange de contorno. Ficou meio redundante, mas é isso. O que vamos fazer aqui? Vamos selecionar esse plano da minha lateral da chapa. Vamos clicar com o botão esquerdo do mouse em criar novo esboço. Vamos trazer esse meu contorno de trás para frente, clicando em projetar geometria. E feito isso, agora a gente vai desenhar uma linha. É interessante, pessoal, que essa linha ela não seja muito baixa. Caso essa linha seja muito baixa, na hora que eu criar uma flange de contorno, vai gerar uma interferência na dobra e vai impossibilitar essa operação. Geralmente eu coloco o seguinte, vamos fazer uma medição aqui. A medida da minha chapa é de 3 milímetros. Bora tentar colocar o dobro na medida dessa minha linha reta aqui, 6 milímetros. E agora sim a gente vai começar propriamente o perfil curvo para a minha flange, que agora não vai ter mais aquele perfil reto que vocês viram anteriormente. A gente pode colocar o perfil que quiser aqui. Por exemplo, eu quero colocar esse perfil aqui. E eu quero que esse perfil rodeie toda a minha chapa. Vamos clicar em concluir. Vamos selecionar a opção flange de contorno. Aqui ele vai te perguntar qual vai ser o perfil que você quer que seja a flange. Tá certo? E aqui ele vai te perguntar qual vai ser a face que você tem interesse em aplicar isso. Vamos lá, vamos lá. Aqui ele já abriu uma pré-visualização de como vai ser essa flange de contorno. Ah, sim, galera. Perdão. Faltou projetar a geometria da minha chapa para delimitar justamente o local onde eu quero que essa minha flange contorne. Vamos aqui em projetar geometria. Vamos selecionar toda a minha chapa. Vamos clicar em concluir. Vamos ver se fazendo isso ele já aceita essa minha opção flange de contorno. Eu quero esse perfil ao longo dessa aresta. Vamos selecionar uma cadeia de arestas. Não, ele não selecionou. Vamos selecionar só essa aresta por enquanto. Vamos clicar em aplicar. E aqui já apareceu o perfil desse meu contorno, tá certo? De acordo com aquele spline que eu presetei anteriormente. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.